Olá, tudo bem? Hoje é o nosso primeiro dia dos 10 dias de oração da apostila Primeiro Deus. Devemos colocar a Deus em primeiro lugar em todas as nossas atividades e principalmente no nosso coração, na nossa mente. Essa semana, nesses 10 dias, nós vamos estar orando por dois pontos principais. O primeiro, pedir que o Espírito Santo transforme o nosso coração e ajude a nós reconhecermos a importância da saúde para o momento que estamos vivendo. O segundo ponto é orarmos por 5 amigos ou 5 familiares que você gostaria de ver salvo. E se você se sente afastado de Deus, longe de Deus, inclua você nessa lista. Porque assim, por você orar pelos outros, Deus abençoará você também, ok? E o texto básico para a mensagem de hoje é: portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer coisa, façam tudo para a honra e glória de Deus. Olha que conselho especial do apóstolo Paulo, 1 Coríntios 10:31. Tudo o que fizermos, devemos fazer para a honra e glória de Deus. Essa semana, às 5h30 da manhã, a nossa equipe está no Zoom todas as manhãs, em torno de 15 a 20 minutos, para a gente fazer essas lições juntos. Se você quiser participar, enviaremos o link para você. Tá? Mas o mesmo Paulo que escreveu o texto de 1 Coríntios 10:31 também escreveu Filipenses 3:19. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas. O Deus desse século, diz Paulo, é o ventre, é comida, é bebida. E ainda Paulo diz que as pessoas estão mais procurando, estão interessadas em coisas terrenas, esquecendo que o mundo está perto do fim, Jesus está para voltar e as pessoas não estão tomando ciência dessa situação. Por isso a importância desses 10 dias de oração e jejum. Lucas 2:52 diz que o crescimento integral em meio à adversidade. Aqui fala sobre Jesus. Diz que ele crescia em estatura e graça diante dos homens e de Deus, mesmo no período em que Satanás mais atua na face da terra, perturbando as pessoas para elas não entenderem a mensagem de Jesus e atrapalhando o ministério de Cristo. Mesmo assim, Jesus crescia em graça diante de Deus. Outro detalhe importante, nós vamos ver aqui alguns pontos sobre a vida de Daniel. Daniel era da linhagem real de Israel, mas quando Nabucodonosor, rei de Babilônia, invadiu, matou a maioria dos israelitas e levou muita gente cativa para a Babilônia, amarrada. E um deles foi Daniel. Passou por muitas provações, mas mesmo assim decidiu não apenas sobreviver, mas glorificar a Deus. Teve um trauma físico, foi castrado e se tornou eunuco. Mesmo assim, Deus resolveu cuidar do seu corpo e honrar a Deus. Apesar de tudo, Daniel honrava a Deus através do seu corpo. Sua escolha em manter uma alimentação saudável mostrou que sua disciplina e confiança em Deus era inabalável. Diante da comida real colocada diante dele, com comidas imundas, e bebidas, Daniel resolveu comer legumes e Deus o abençoou ricamente. O trauma mental, por ser eunuco, não impediu Daniel de crescer. Daniel foi educado em todas as ciências e culturas dos caldeus, na Babilônia. E o seu nome foi trocado, porque os caldeus acreditavam que quando se trocava um nome, trocava-se o caráter. Mas Daniel tinha uma fé inabalável e incorruptível. Permaneceu fiel ao seu Deus. A força espiritual de Daniel estava concentrada na oração e no jejum. Que lição para nós que vivemos nos dias mais difíceis da história desse mundo. As amizades fortaleceram Daniel socialmente, por isso que nós devemos ter amigos e levarmos o amor de Jesus aos nossos amigos. A preservação cristã, da identidade cristã num mundo cada vez mais secularizado é desafiadora, mas não é impossível. Nós vivemos num dos momentos mais difíceis da história da Terra, onde as faculdades e universidades são corrompidas, mas devemos permanecer firmes e fiéis. O que Deus espera de mim hoje, de você? O mesmo Paulo escreveu em Romanos 12, 1 e 2. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas renovai a vossa mente, o vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que conselho de Paulo. E o único capaz de renovar o nosso entendimento é o Espírito Santo e a mudança do estilo de vida, da alimentação. Mas
na radiografia de Deus, né, que Ele fez da nossa vida espiritual, nós estamos pensando assim, lá em Apocalipse 17, né? Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Mas Deus diz na sua ressonância magnética, né? Você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego, nu. Olha como que nós precisamos das bênçãos de Deus. E olha o que diz a senhora White no livro Testemunho Seleto, volume 3, página 217. Testemunho para a igreja, né? Está desaparecendo a fé na breve volta de vinda de Cristo. Meu Senhor tarde virá, diz os adventistas de hoje. Não se diz apenas no coração, mas na vida, nas palavras, nas decisões, nas obras. A insensatez nesse tempo de espera está entorpecendo os sentidos do povo de Deus quanto aos sinais dos tempos. Ou seja, Jesus está voltando e nós não estamos só correndo atrás de coisas do mundo. O que é insensatez? Olha o que diz que é insensatez: falta de juízo, imprudência, loucura. O que é entorpecimento? A mente está adormentada, a mente está embotada, a mente está desfalecendo. Por isso que nós não entendemos a proximidade do fim. O que provoca a insensatez e o entorpecimento? Principal causa, a alimentação. Hoje a ciência moderna considera como inadequada a alimentação deixada por Deus. Deus falou que tudo que nós precisamos estão nos cereais, nas verduras, nas nozes, nas castanhas. Mas hoje a indústria alimentícia, né, ela cria formas milagrosas, enriquecidas com vitaminas, minerais, falando que é especial, alimentação saborosa, mas a nossa média de vida não passa de 70 e a maioria é enfado, dores. A moléstia nunca vem sem causa, o caminho é preparado e a doença é convidada por não respeitar as leis naturais. E você chega no supermercado, é muito fácil, é muito prático encher o carrinho com produtos deliciosos, mas que não nutrem o nosso organismo e ainda entorpece a nossa mente. Olha que situação nós vivemos. Quando a doença aparece, é sinal que estamos levando uma vida contrária às leis que governam o nosso corpo. O que deveríamos fazer? O correto é: volte à razão, pense, reflita e busque o manual de Deus, que é a Bíblia, onde nos orienta como nós devemos nos comportar nesses dias. Mas quando vem uma doença, quando aparecem os sintomas, ao invés de nós procurarmos a causa, recorremos ao mais rápido, ao mais prático, o remédio. Ele combate o sintoma, mas a doença continua e a mente continua embotada. E o que nós devemos fazer, irmãos? Olha que situação. A nossa dieta, essa alimentação industrializada, ela tem poucas vitaminas do complexo B. E o excesso de açúcar rouba o pouco de vitamina do complexo B que existe. E por que a vitamina do complexo B é tão importante para nós, pessoal? Olha aqui, ó. O nosso sistema nervoso central é o único ponto do nosso corpo que nós nos comunicamos com Deus. E as vitaminas do complexo B são as que regulam o sistema nervoso central. Ou seja, falta a vitamina do complexo B, você perde a capacidade de se relacionar com Deus de forma correta. Você perde a capacidade de entender a vontade de Deus. E hoje o mundo está dominado pela depressão, estresse e ansiedade. A doença dos nossos dias. As pessoas não têm mais paciência, não têm mais calma, não têm mais raciocínio. E será que se a gente continuar nessa loucura, será que se a gente colocar as atividades seculares em primeiro lugar é uma atitude sábia? A palavra profética diz que pessoas saem para o trabalho como o boi ou o cavalo, sem nenhum pensamento de Deus ou do céu. Livro Orientação da Criança, página 201. Quando você sai de casa sem orar, sem entregar sua vida a Deus, sem ler a Bíblia, sem ler a lição da escola sabatina, você sai de casa igual o boi ou o cavalo. O único pensamento, pastar. Mas se você morrer nesse dia, a serva do Senhor diz que você morre perdido, porque morreu sem Deus, longe da sua proteção. Largamos Deus em qualquer canto, menos levar conosco nas nossas atividades. Isso é interessante. Agora veja o conselho de Deus para nós. Quando nas primeiras horas de cada manhã, antes de qualquer outra atividade, nos envolvemos na oração, no estudo da Bíblia e meditamos seus grandes temas, o Espírito Santo vem para estar em comunhão com você, te batiza naquele momento. Que maravilha, irmãos! Que maravilha, amigo! Dando-nos poder para permanecermos em Cristo para o cumprimento da missão daquele dia. Olha que coisa interessante. Nós batizamos uma vez na água, mas no Espírito Santo o batismo é diário, todos os dias. E lembremos-nos, o poder divino nos é dado diariamente. Por isso é que devemos manter comunhão com Deus a cada dia. Não existe algo como um toque mágico de poder.
Cada manhã o poder de Deus deve nos capacitar para enfrentarmos os desafios da tentação daquele dia. Se você só é adventista no sábado, só vai no sábado, mesmo que seja o melhor pregador, o melhor sermão, o melhor professor da escola sabatina passando a melhor lição, é só para aquele dia. Os outros dias você está igual o boi e o cavalo. Nós precisamos estudar por nós mesmos a palavra de Deus, ter comunhão com Ele, relacionamento. E isso só através do Espírito Santo que acontece essa mudança. Não se esqueça, o corpo é o único agente pelo qual a mente e a alma se desenvolvem para a edificação do caráter. Ou seja, tudo que eu como, tudo que eu faço vai afetar a minha mente para o bem ou para o mal. Vai me aproximar de Deus ou me afastar. Vai me aumentar o entendimento ou me embrutecer. A escolha é nossa. Quando você escolhe aquilo que Deus já escolheu e orientou você a fazer, você está caminhando na direção de Deus e andando com Deus. E Jesus diz em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Irmãos, que texto maravilhoso. Nada podemos fazer sem Jesus. Hoje, como diz Apocalipse 3:20, Jesus está batendo na porta do seu coração. Só você tem a chave. Ele quer que você abra para que o Espírito Santo entre, que ele entre, ceie conosco, transforme a nossa vida, caminhe conosco e nos dê vida renovada, vida espiritual. Que Deus nos abençoe, que esses 10 dias de oração e jejum possa transformar a sua vida. Participe conosco, não perca. Amanhã nós traremos a próxima lição. Se você quiser participar conosco às 5h30, por favor, solicite o link do Zoom para que esteja conosco. Deus te abençoe muitíssimo. Até amanhã.